Olá, gente querida do Brasil, do mundo, aonde quer que você esteja acompanhando esta transmissão, aceitem a paz do Senhor Jesus. Aqui estamos mais uma semana com a graça de Deus para a transmissão do História da Canção. Conforme eu disse na semana passada, eu estarei aqui por algumas semanas ainda neste mês de janeiro, falando a respeito da história por trás de cada canção. Eu sei que esta é uma curiosidade de muitas pessoas que sempre perguntam quem compôs, como é que foi, qual a canção que mais te marcou. Você compôs isso, é o quê? É uma história da sua vida? Como é que é e coisa e tal? Então eu resolvi fazer a transmissão de História da Canção para que você saiba um pouquinho mais alguns detalhes a respeito da canção que você ouve, da canção que você gosta, da canção que você já cantou ou ainda canta para louvar o nome do Senhor. E nós estamos falando aqui sobre o disco Cristo Amigo, que quando foi gravado ainda era na época de LP, long play, aquele disco de vinil grande que muita gente conhece, algumas pessoas não conhecem, muito jovens nunca chegaram a ver um LP de vinil. Mas o CD Cristo Amigo foi lançado, gravado e lançado nessa época do disco long play, do famoso LP. E conforme eu disse já na semana passada, eu estava morando no Rio de Janeiro e aí nós procuramos estúdio e maestro para orquestrar as canções, fazer os arranjos musicais e tudo, e conseguimos marcar um estúdio, EMI Odeon, ali em Botafogo, aonde nós gravamos o CD Cristo Amigo. A canção que traz título a esse disco, por incrível que pareça, não é a primeira canção do disco, mas como no LP existia lado A e lado B para as canções, geralmente se gravava 6 de cada lado ou 5 canções de cada lado desse disco, Cristo Amigo ficou sendo a primeira faixa do lado B deste CD Cristo Amigo. Eu me lembro que eu compus esta canção quando eu já estava morando no Rio de Janeiro e já tinha o meu filho Felipe, que foi o meu filho mais velho. Eu já havia tido esse meu filho Felipe, estava em casa, cuidando dele, por sinal. Por um grande período de tempo eu não pude ir ao culto com ele, exatamente por ele ser uma criança especial. E eu ficava em casa, acompanhando a transmissão pelo programa de rádio e tudo mais. E numa dessas vezes em que eu estava em casa com o Felipe, Deus me inspirou a letra desta canção. Porém, eu não coloquei de imediato a melodia nessa letra que o Senhor me inspirou. Fiz a letra da canção, primeira estrofe e refrão, e não fiz a segunda estrofe. E deixei parado por um tempo. Depois, numa outra ocasião, eu voltei e completei a letra da canção, porém, não vinha na minha mente nenhuma melodia que pudesse se encaixar nessa letra. Quando a gente compõe a letra de uma canção, é como se ela fosse uma poesia, apenas palavras escritas com uma certa rima ou com um certo andamento, uma certa cadência, mas isso na nossa mente. Nem sempre o Senhor me inspira, junto com a letra, a melodia. E foi o que aconteceu nesse caso. E quando eu decidi gravar esse CD, esse disco, e foi o primeiro disco que eu gravei sozinha, porque até então eu vinha cantando em dupla com a minha irmã Débora, e daí, neste momento, eu decidi gravar um LP sozinha, eu comecei a procurar canções para o repertório. O repertório é o conjunto de canções que vão estar num disco. A isso a gente dá o nome de repertório. Quantas canções vão estar ali naquele álbum.
E aí eu comecei a escolher o repertório, tinha algumas letras, inclusive essa, porém sem melodia. E na igreja que eu congregava no Rio de Janeiro, no centro da cidade, na época, havia um irmão que ele era líder de uma banda de instrumentos ali, de rapazes, jovens e tal. E eu pedi a ele, eu falei, escuta, você tem alguma melodia que você possa colocar numa letra que eu compus? Eu não estou conseguindo colocar a melodia. Ele falou, me traz a letra e eu vou ver se eu consigo colocar uma melodia nela. E de fato, eu no culto seguinte levei a letra para ele, ele levou aquilo para casa. Passado mais ou menos uma semana, ele voltou com a canção pronta. Ele conseguiu colocar melodia sobre aquela letra, aquele poema que eu havia escrito. E foi assim que surgiu a canção Cristo Amigo. Uma curiosidade dessa canção é que alguns anos depois, alguns anos já após eu haver gravado esse disco, eu estava cantando numa concentração, um culto ao ar livre, na cidade de Volta Redonda, se não me engano, Volta Redonda, no interior do estado do Rio de Janeiro. E quando eu comecei a cantar essa canção, ali naquele local haviam algumas pessoas em cadeiras de roda, outras com muleta, bengala, pessoas diversas com algumas enfermidades. E quando eu comecei a cantar essa canção, Cristo Amigo, então um senhor que estava na sua cadeira de roda se levantou e começou a caminhar. Percebam que eu não estava orando pelos milagres, pelas curas divinas, não estávamos pregando a palavra, não estávamos fazendo oração específica para Deus realizar um milagre. Mas mesmo assim, aquele senhor se levantou e começou a caminhar. Enquanto eu louvava a Deus com este hino, Cristo Amigo. Então vamos ouvir um trechinho? Apenas a primeira estrofe e parte do refrão deste hino, Cristo Amigo. Acompanhe comigo agora. Como andar no mundo, se tudo é tão escuro, sem Cristo ao teu lado, não há lugar seguro, mas só há um jeito para mudar tua vida, com Cristo ao teu lado, encontrarás saída. Não se acende a candeia para colocá-la no chão. Jesus é o leste, o oeste, tua amiga e pronta mão. Ele será o profeta e a tua direção. Será o teu abrigo, teu amigo na aflição. Muito bem, ouvimos então esse pequeno trecho da canção Cristo Amigo, que é a canção que traz título ao primeiro LP que eu gravei em carreira solo, lá no ano de 1988, 89 provavelmente, algo assim. E este hino Cristo Amigo foi um dos primeiros hinos que eu gravei também quando eu estava em estúdio. Eu me lembro que era um dia que chovia muito no Rio de Janeiro, muito, mas muito, a ponto de meu pai e minha mãe não conseguirem chegar a tempo
no estúdio aonde eu estava gravando, começando a gravar o CD, o LP, melhor dizendo, Cristo Amigo. E eu estava um pouco insegura porque minha mãe não estava ali para fazer a direção musical, meu pai não estava ali para ficar orando, porque o meu pai era assim, ele ia para o estúdio, enquanto nós colocávamos a voz na canção, enquanto os músicos colocavam os instrumentos na canção, o meu pai ficava ali sentado num canto, orando o tempo todo em espírito de oração. E a minha mãe cuidava sempre da parte musical, a afinação, o ritmo da canção, o andamento, o prolongamento da frase, o modo de interpretar aquela palavra dentro daquela linha melódica, ela fazia a direção musical. Nenhum dos dois estava no estúdio e eu precisava começar a gravar porque nós tínhamos hora para encerrar. Geralmente o estúdio você aluga por um período de horas para gravar 1 ou 2 ou 3 canções, quantas você conseguir gravar naquele dia. E nós tínhamos hora para iniciar e para encerrar o período de gravação. Como os meus pais não conseguiam chegar devido ao forte temporal no Rio de Janeiro, eu comecei a gravar sozinha. Mas quando os meus pais chegaram e foram ouvir a canção que eu já havia colocado voz, eles acharam que estava muito bom, excelente, e assim ficou. Esta é a história da canção Cristo Amigo, que você acompanhou hoje aqui nessa transmissão, História da Canção. Semana que vem eu volto com mais História da Canção, com uma outra canção deste LP, Cristo Amigo. Não perca e divulgue este vídeo para outras pessoas que você sabe que também querem conhecer a história da canção. Até lá, que Deus abençoe a todos vocês. A paz do Senhor. E ninguém abre. Eu sei as tuas obras, Filadélfia. Eu sei a tua paciência, Filadélfia. Eis que pus diante de ti, Filadélfia, uma porta aberta.